Fala galera, está começando o melhor podcast para casais do mundo, Resenha de Casais. Boa! Cara, aqui quem vos fala é Alex Almeida. Ao meu lado está minha digníssima esposa. Olá! Cara, o programa de hoje é mais especial, tá galera? Estou aqui com um casal que de alguma forma virou a minha cabeça para tudo isso que vocês estão vendo aqui, tá? Talvez vocês o conheçam principalmente pelo super presente em suas redes sociais. Ele é Edson Jardim, né? Dono da badalada Honey Bee. Isso aí. Junto com Fernanda, que fizeram um monstro de empresa, enfim, que tem resultados absurdos. Vamos lá. Edson, quando a gente começou, quando a gente se relacionou lá, né, aqui no evento, no Experience, né? Não sei se você lembra, né? Mas eu falei uma parada pra você, que você era top, mas a Fernanda era sensacional. Cara, mas é muito mais top. Isso é muito doido, que isso aí foi algo que meio que virou a minha chave pra tudo isso, porque é o que eu tenho dentro de casa, é o que eu tenho na minha essência, com meus... Criou uma conexão aí. Com a conexão. Foi aí que a gente se conectou, né? Sim. Cara, isso é muito massa ver isso, muito massa ver uma família que trabalha, que empreende, que... tira onda, né? Ele realmente, foda. Exatamente. Ele realmente chegou em casa falando essa frase. E eu falei assim, cara, que interessante, assim, que legal. Então eu já fiquei curiosa em conhecer vocês. Sim. E quando eu tô aqui, a gente agradece muito por estarmos aqui trocando essa ideia, fazendo essa resenha, esse tempinho pra gente. E vai ser maravilhoso esse bate-papo com vocês, porque... vai ser... já conheço um pouco mais da história, gente, através desse livro incrível, Código Fonte, que o Alex chegou lá em casa com o livro. Eu falei assim, gente, ele falou tanto de vocês, da família incrível de vocês. Falei, gente, cadê esse livro? Eu quero ler. Gente, quero ler. E realmente, assim, eu fiquei apaixonada com a história de vocês. É muito incrível, muita superação. Aí, né, eu imagino. Eu imagino. Bem direto ao ponto, né? De tudo que objetivo, né, então, Edson? Eu vou ser bem sincero, eu não li o livro, tá, gente? Eu não li o livro. A Bia veio me passando alguns feedbacks. Edson não leu o livro também. Ele leu só, ele só durante o processo, depois do livro todo pronto, ele não leu. Então ele não teve coragem de ler o livro capa caçada depois de tudo, né? Foi os capítulos que foi sendo construído aos poucos. Sim. Com certeza, gente. Então, e como resenha de casal, eu já vou te falar uma aqui. Cara, eu leio pouco livro. Nossa. A Fernanda lê mais que eu. E aí eu vou e a gente troca ideia e ela marca lá os pontos principais. Legal. E fala, vai. A gente tem até uma... Ela sabe que eu não... Vocês conhecem o Evernote, gente? Não. Você faz isso aí. Hoje em dia é a tática que a gente usa. É o que a gente faz lá em casa. Eu não lia. Tá? E você começou a ler mais por quê? Depois que você esteve? Não, que esteve no Experience. Foi isso aí. Ele começou a ler mais. Isso foi realmente... O ele começou a ler mais. Foi. Porque eu vim daqui louco de... Porque tu abre a cabeça, né? Sim. Sai daqui louco, muita informação, achando que tu nunca vai chegar em um lugar nenhum, porque é muita informação. Sim. Então, assim, irmão, esses caras são loucos, porque eles fazem muita e voltando na questão do louco, gente, louco é bom, tá? Louco é bom. Louco é bom. É elogio. Então tá se sentindo bem, né, Fernanda? Então tá ótimo. Mas é isso, tu sai daqui fritado, só que eu comecei a ler. Coisa que eu não lia. Tá? Só que hoje em dia, qual é a nossa tática? Eu leio alguns livros, a Bianca lê outro. O Evernote, você consegue compartilhar. As suas anotações. A gente faz resumos. Então eu não leio todos os livros. Eu leio alguns livros e leio o resumo dela. E ele leu os meus resumos. Top. É isso. Vai ser isso. Na verdade, ele vai ler os meus resumos, então é isso. Mas é isso, Fernanda. Cada um tem o seu ritmo. Eu vou facilitar ainda mais a vida dele, ele vai ler os meus resumos. É
isso. Ou então ele vai fazer eu ler o resumo para ele. Também tem essa Também tem isso, né? Mas, cara, vai melhorar ainda o teu estudo, porque tu fazendo lógico, resumo, com certeza. Não, e uma coisa que a gente faz muito também, de manhã cedo, quando a gente tá tomando café, às vezes a gente troca ideia sobre o livro que a gente tá lendo, nesse resumo. Então é uma oportunidade que a gente tem de reforçar e frisar ainda mais aquele conteúdo, explicando pro outro. Nossa, eu li o conteúdo, o capítulo tal. Isso. O fluxo tem que andar, né? Isso é umas coisas que eu comecei a estudar, né? Tudo que se você aprende, se você ensina, você fixa mais em você, muitas vezes, do que na pessoa que tá ouvindo. Né, gente? A gente sabe que o fluxo da grana tem que andar. Tem que andar. Tudo tem que estar em movimento. Tudo tem que estar em movimento. Isso é muito louco. Mas me fala aí, como é que saiu o seu rolê do livro? O livro. Cara, esse rolê do livro foi um rolê, assim, longo. Mas eu vou tentar. Vou tentar dar uma resumida. Sim. Né? Cara, esse livro foi um desafio, na verdade. Né? O Pablo Marçal, na época, eu estava fazendo parte do conselho da empresa dele. E, cara, ele tava estimulando a gente de várias maneiras e testando a gente em várias áreas. Esse cara é louco. E aí, o que eles os malucos ficaram lá 24 horas montando um quebra-cabeça de 5 mil peças. Não, era mais. 15 mil peças. Não sei, nem lembro mais. Quantas Mano, vocês ainda são conectados? Sim. Menos hoje, porque ele tá muito envolvido com candidatura e tal. Então, assim, a gente tem visto pouco ele. Porque, na verdade, ele sumiu de todo mundo, que ele tá voando Mark voo da Gol. Então, assim, não tá dando mais pra falar com ele, né? Mas, tá na correria, né? Ele tinha mais conexão nessa época aí, porque ele tava ficando dentro da plataforma, do conselho, né? E aí, o que acontecia? Cara, ele lançava vários desafios pra gente, como executivos. Uau. E, cara, coisas que pareciam assim... Por exemplo, montar um quebra-cabeça de 15 mil peças, vocês têm X tempo aqui. Mano, você olha pra aquilo e fala assim, cara, isso é ridículo. Só que imagina o que é o seguinte. Imagina, sei lá, na época acho que foram 18 caras. Imagina 18 caras que já lideram coisas... A gente tem que se entender. A gente tem que se entender como equipe para montar isso aqui no menor tempo. Então, assim, parece uma tarefa boba, mas aquilo se torna um puta de um desafio. Muito. Entendeu? De comunicação, de quem vai fazer o quê, de estratégia. Como ganhar quem vai cuidar. Entendeu? Eu tava na cabeça de vocês pra vocês. Tipo assim, cara, para fazer vocês como de façade. Tá de sacanagem. Mas a gente sabe. Mas a gente sabe. Você tinha que ter lido o livro. E aí o que aconteceu, cara? O livro nasceu de um desses desafios. É isso. Numa reunião dos executivos lá, dos conselheiros, ele falou, cara, vocês têm 30 dias para cada um escrever um livro. Caraca, que legal. 30 dias. E o livro tem que estar já com o mockup pronto para ser lançado. Nossa. Em 30 dias. E aí, cara, foi desespero total, né? Bora fazer. Partiu pra cima. Definimos tudo. Eu já tinha vontade de escrever, né? Já tinha. Mas assim, aquilo ali foi uma pressão que ele colocou, no bom sentido. Né? Sim. E saiu por conta disso. Senão, a gente fica sempre... não tá bom, falta alguma coisa. Isso aí. Não tá perfeito ainda pro lançamento. Coisa, quando a gente se propôs a escrever o livro, e, a Fernanda participou pra caramba de tudo. Sim, né? sim. Cara, o que eu fiz? Eu li pouco o livro. Por quê? Justamente por causa disso, senão não sai. Né? A gente fica sempre querendo o melhor. Isso daqui pode se tiver melhor, já tá tarde, né? E aí é o seguinte, se alguém lê o livro também e não gostar do livro e falar, cara, o livro não gostei não. Eu falo assim, tá aí o seu livro. Qual que é? O cara não tem, então, amigo. Maravilhoso. Tem alguns insights que mudaram muito a minha vida, foi com relação a muito isso. Ao outro, brother. Hoje em dia eu esquentava muito o que o outro dá. Meu irmão, se o cara dá maldade, é o que ele tem. Eu sinto pena pro cara. Se o cara não. Cara, eu dou amor. Parece clichê, cara, mas cada um entrega. Parece que cada um entrega aquilo que tem. Entendeu? Então, cara, não falar mal. Eu tô muito agora nessa relação de eu meto a cara e falo. E um tempinho atrás eu não tirava foto. Olha que doideira isso. Eu não tirava foto. Era um estresse. Família, isso não existia. Tá? E eu comecei... E por quê, Alex? Cara, por quê? Porque
família, real, meus coroas, a gente é do comércio. Sim. Saquei. Né? E, porra, não evita mostrar tua vida. A paranoia de tipo, tô no Rio. Cara, sim. Não é paranoia, é a realidade, infelizmente é uma realidade. É uma forma de proteção. Mas vira uma paranoia. O Brasil a paranoia no sentido, Eliette, de que assim. não aconteceu com você, mas você não quer de nenhuma forma que aquilo gere um risco. Então você acaba fazendo coisas que você nem sabe que se vai acontecer ou não, mas aquilo ali você já não protegendo. Hoje eu sei que também é uma insegurança. É mais insegurança que eu tinha também de me expor. Sim. E, cara, que de alguma forma não era o que meus pais queriam de alguma... Cara, eu sou apaixonado dos meus pais, eles são um fenômeno. Sim. Enfim, uma história ferrada, vieram do nada, mas eu vi muitas coisas que eu tinha que me bloqueavam, hoje eu percebo de onde vem. Entendeu? É isso. Muitos dos meus negócios vieram com meu pai, então eu fiquei muito ali. Então, assim, eles tinham seguranças dele que passaram pra mim e a gente ficou. Tanto que hoje eu tô me aventurando, nós estamos nos aventurando a fazer negócios com outras pessoas justamente para ter essa troca. Eles têm os bloqueios deles, eu tenho os meus, e a gente vai se ajuntando, vai se ajudando, vai se juntando, vai melhorando. Esse é o rolê. E é isso, cara. E a gente eu não tirava foto. E agora eu, me posiciono na rede social pra caralho. Parece bem, assim. E aí muita gente vem me perguntar, mas por que isso? Pô, eu queria... Que virada de chave. Eu vou te avisar um negócio. Vamos falar mal. Ó, eu vou falar uma coisa pra você então. A tua dúvida é essa? Vamos falar. Já te tiro essa dúvida. Então eu vou te contar então uma coisa então. Então conta. Quando eu comecei, hoje, sei lá, tem 106 mil seguidores. Quando eu comecei, eu tinha 300 e poucos seguidores. Nossa. E meu Instagram era fechado. Instagram fechado. Nossa. Fechado. Paranoia também. Tô mostrando demais minha vida. Não faz sentido. Amigo e tal, era isso que tinha. Quando eu abri e eu comecei a me posicionar, meu amigo, durante pelo menos aí quase um ano, foi só a galera marretando. Tipo, blogueirinho. Entendeu? Virou. E aí foi. Só que quando chega de uma fase pra frente, o cara começa a entender o que você tá fazendo, aí o jogo começa a virar. É isso mesmo. E aí, não é normal, relaxa que isso aí. E precisa começar, né? E precisa começar. Todo mundo começou. Abrir a live tinha 3 pessoas. Exato. Mais 2 pessoas. Mais 2 pessoas, é isso. É foda, mano. Não, porque vocês porque colocam você fica a prova. Com aquela necessidade de aprovação, assim. Você abre uma live e tem 4 caras na live. Putz, aí você fala, mano, caraca. abri uma live, agora eu tenho que falar aqui, sei lá, tipo, 1 hora. E só tem. Minha audiência é 4 pessoas. Cara. Mano, mas você tem que pensar o seguinte: tem 4 vidas do outro lado ali que pararam o tempo deles. Sim, por algo. Por algo. Então, foi isso que eu levei. Se tu encontrar cada um, já tá empatado. Porque cada pessoa é um universo, né? Mesmo? Exatamente. Se o seu conteúdo servir para uma pessoa. Exato. Já estabeleceu ali uma comunicação, então já tá perfeito. Sim. Né? Quem virou essa chave pra mim, dessa paranoia também, é um Pablo. Eu sempre falo, a gente falou. No primeiro episódio. Outra coisa muito doida na minha vida. Esse Pablo, ele fazia crossfit comigo. E eu dava porrada nele toda hora. Né? Porra toda, não dava conta. É isso mesmo. Não vem. Olha isso, gente. Ele que começou a falar disso pra mim. Falou do Pablo. Ele que falou do Pablo Massal pra mim. Ele que falou dessa galera. Ele que falou de estudar a Bíblia pra mim. Sim. Só que ele falou isso há 3 anos atrás. Eu tava em outro momento. Saquei. Né? Pra você naquele momento não fez sentido. Não faz sentido. Doido, mas a semente ficou lá. É isso, a semente ficou. A gente era de festa. Há 3 anos atrás a gente tava pensando nisso, na festa do final de semana. Então, assim, uma vida vazia. O que tinha no momento, amor. É isso. Sim, A gente só tá aqui porque a gente passou ali. Exato. Foi um processo. Foi uma construção. Foi uma construção. E ele que me deu esse insight, falou, Alex, e ele começou a se posicionar na rede, se posicionar na internet, E várias lives dele tinha uma pessoa.
Isso aí. Aí ele falou, Alex, tu acha que isso aqui... Aí a gente vira e mexe, começou a se conectar mais, tomar alguns cafés, umas reuniões. Eu falei, Alex, eu não faço isso pra ninguém, amigo. Eu faço isso pra mim. A galera não sabe, mas eu faço isso pra mim. Se eu impactar... Se sentirem impactado pelo que eu tô fazendo, top. Mas o que eu faço? Eu estudo e eu vou lá e passo. É o fluxo. É o fluxo. Eu aprendi isso e se eu vou lá e vou jogar. Eu vou passar pra frente. E vou passar. Isso aí. Entendeu? Então, assim, eu tô fazendo a minha parte. Se estão pegando, esse cara é fenômeno. Ele explodiu. Top. A empresa de vinílico. Ele explodiu justamente por posicionamento. Exato. Eu falei, comecei a me posicionar diferente. Exato. Comecei. Hoje em dia ele tem uma equipe que um dos desafios da equipe dele, ele tá até me passando, as reuniões dele são todas em inglês. Tá? Aí e a galera achando que, porra, Alex, mas o Pablo, você vai estar me ferrando, não fala inglês. Ele falou, irmão, eu não tô aqui pra sempre não, brother. Na real, eu quero que alguém aqui entre no meu lugar. É porque na realidade a reunião da diretoria é toda em inglês. Entendi. Então, na realidade, ele já está preparando os vendedores a estarem ali, entendeu? Então, rola disso realmente. O Pablo, ele disse, os vendedores chegam, cara, mas eu ainda não sou fluente, eu não tenho... Então, cara, estuda. Não, mas e aí, quando é que você vai ser fluente? Estuda, porque agora a reunião agora é em inglês. Então, ele tá sempre pensando, o mais legal é que ele tá sempre pensando na evolução do outro, né? E isso é muito, muito interessante, né? Porque isso impulsiona. Se deixar na mão do cara ali, se bobear, não preciso do inglês agora, deixa pra lá. Ainda mais porque... A gente sempre bota pra depois. Né? O ser humano... Principalmente em outro idioma, né? Sim. A mente humana, isso foi um dos nossos estudos também, a mente humana, ela tende a ficar em stand-by. Se a gente não impulsionar a nossa mente quer sempre economizar energia. Em todos os sentidos. Então, se a gente não tiver no fluxo e não tiver... Aqui foi você que falou isso? Executando? Acho que pode ter sido. Provável. Acho que foi isso aqui. A zona de conforto também. A zona de conforto. Foi no final. Sim, no final do Experience. A gente fala sobre isso. Legal. É uma realidade na vida da gente, né? A gente não... O cérebro ele vai te economizar a energia o quanto ele puder. Sim. Quanto ele puder, ele vai fazer você não fazer. E não é porque ele quer o mal, é pelo contrário. É porque ele não entende o processo e aí é você que tem que fazer o que acontecer. Peraí, vamos lá. Você que tem que ficar no comando, não ele. Isso. Sim. O seu cérebro, ele é comandado por você, não... E outra coisa que acontece também é o seguinte, a gente tem... O nosso cérebro, né, ele registra tudo que foi de acontecimentos que para você foi de alguma forma traumático ou ruim, ainda que no seu subconsciente. E aí o que acontece com isso? Toda vez que você vai fazer alguma coisa... ele acessa essa informação de alguma maneira e aí ele tenta falar o que pra você. Não faz. E eu descobri, desses tempos pra cá, que eu comecei a ir mais pra esse lado. Estudar mais. E entender sobre o coração. Por quê? A gente acha que o coração da gente é só uma bomba de sangue. Ele não é. Já existem vários estudos que comprovam que o nosso coração tem neurônios. Memória. E é ali que são armazenadas as emoções. Caralho. Não é no cérebro. O coração comanda o cérebro. Essa área do cérebro. Massa. E o que acontece? São nesses lugares... Porque a gente, se você for pensar, quando você tá em formação na barriga da sua mãe, a primeira coisa que se forma é o coração. Não é o cérebro. E ele funciona sozinho, ele não precisa do cérebro para funcionar. Quando você morre, tem morte cerebral. Sim. E o coração continua. O coração continua. Então, ele tem a própria existência do coração. E aí a gente fica assim, caramba. Na Bíblia tem um monte de passagens sobre o coração e nenhuma sobre o cérebro. Loucura, né? A Bíblia não fala cérebro em nenhum lugar. Mas coração tem milhares de passagens. E a gente sempre achou, acho que todo mundo, inclusive até na própria igreja, muitas pessoas sempre imaginaram o coração na Bíblia como sendo algo metafórico. O coração são as emoções guarda que estão no seu meu coração. cérebro. Guarda seu coração e tal. E Ele não processa é real. Físico. É físico. Tem memória. A emoção tá lá. E lá a gente armazena as emoções boas e as emoções ruins. Caramba.
E aí o que acontece? As emoções ruins, elas fazem com que a gente bloqueie ações. E lá também é onde Deus se conecta com a gente e fala com a gente. Você pode ver que quando ele vai falar com você, você sente aqui. Não é aqui. Às vezes seu cérebro tá viajando em outra coisa e vai aqui, ó, pum. Tocando realmente no coração mesmo. Você tem que agir, sabe? Mas você consegue, mas você consegue entender isso que eu tô te explicando? Eu vou te explicar depois do porquê. Vai lá. Não, pode falar. Isso eu vou relatar que vocês não sabem, tá? Essa nossa conexão, que rolou uma conexão no Experience, claramente, eu roubei. Deus me ajudou. E eu vou te explicar por quê. Muito tocado por tudo que foi falado aqui no Experience, né? Porque tem muito conteúdo. Técnico. Mas tem vários insights espirituais, muitos, né? No último dia, no tal café dos VIPs, né, estava eu muito tocado por 2 dias já de, né, tudo de conteúdo isso, massivo, de conteúdo que vocês dão, né? Eu fui no chuveiro e tive minha primeira trocação de ideia com Deus. Eu nunca troquei, não fui. Jesus Cristo pra mim deve existir. É uma história. É uma história. Nem sei quem é esse cara, mas vi, dizem que ele... Dizem, né? Que ele isso aí. Tá aí até hoje. Eu cheguei no banheiro e falei, Deus, Jesus, por favor, guie minhas palavras, guie minhas ações. Me conecte com quem tiver que conectar, coloque pessoas no meu caminho. Tô aqui, você abriu seu coração, meu. Você foi Faça lá. comigo o que tiver que ser. Eu cheguei na mesa, não era essa mesa, né? Mas não, era mesa, tava ali fora. Fora de café. Eu peguei minha xícara, botei o café, você apareceu do meu lado. Tá? Que foi quando eu falei a frase. Aliás, você é top, mas a Fernanda foi um fenômeno. E você chamou a Fernanda, chamou o Luiz, e a gente ficou ali trocando ideia. Que a gente teve uma interação ali. Cara, e você me notaram de alguma forma, né? E, enfim, o rolê foi esse. Eu falei, cara, que doideira. Foi isso, gente. Eu me conectei com Deus ali, pedi, e ele me atendeu. Entendeu? Mas, cara, foi muito doido isso. As coisas de Deus são muito simples, né? Quanto mais verdade, quando ela fala do coração, é isso. Você foi lá pela primeira vez, conectou, conversou ali abertamente com Deus, o que você queria. Do jeitinho dele, né? Do seu jeito. Do jeito dele. Do seu jeito. É o lifestyle de Jesus, né? Hoje Exato. eu falo muito do lifestyle de Jesus. Isso aí. Cara, é muito... É o lifestyle. Isso aí. Ser cristão, na verdade, é o lifestyle de Cristo. É viver esse lifestyle. Não é regra. Não são regras, não é uma religião, né? Não é uma isso. religião. Não é, né? Até aliás, porque Cristo, você sabe qual era a religião dele? Ele era judeu. Que também não era uma religião. Que também não é. É um povo que tem um conjunto de crenças. Sim. Né? Então, ele nunca quis converter ninguém a nenhuma religião. Nem ao judaísmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Certo? Então, assim, as pessoas têm uma visão totalmente errada. Muito pelo contrário, né, cara? Na época, ele era o cara que era o outlier. Ele era totalmente contra o sistema de todas as formas. Que na época dominava e ele era justamente contra qualquer tipo de regra que existia. Um revolucionário. Muito. No nosso estudo da Bíblia, a gente pega assim, várias partes, a gente fica encantado, assim, porque realmente. Bíblia, né? Vocês não têm religião, né, gente? Como é que é isso? Não, eu não tenho religião porque eu já frequentei muito tempo igreja evangélica. Passamos 5 anos no livro a gente fala. Sim. Mas assim, ali eu aprendi muita coisa da Bíblia, coisas certas e erradas, e hoje, com o nosso estudo pessoal, a gente já entendeu o que realmente vale a pena. E assim, é muito mais sobre você abrir o seu coração e você viver Cristo do que qualquer conjunto de regras. Então a gente não é preso a nada. Eu sou presa à experiência que eu tenho com ele e aquilo que está escrito na Bíblia. Agora... É isso que me prende ali. Perfeito. É o que me norteia. Se aqui tá falando algo que faz sentido, que coordena com aquilo ali e que tem algo pra me ensinar que eu não sei, eu vou conectar, entende? Eu não tenho... Tipo, por exemplo, eu tava esse final de semana passada
Ele ficou sozinho e eu fui numa... Não é nem a palavra, não é nem uma imersão, né? Seminário. Seminário. Eu fui num seminário que é um estudo sobre o coração. Por isso que eu tô falando essas coisas. Ah, que legal. Sabe, à luz da Bíblia. O negócio eu conheci. E eu não fui. Era isso que eu queria. Eu queria estudar coisa, isso. cara. Falei, cara, eu quero estudar essa porra. Quero ver. Quero entender melhor. Quero porque conhecer. eu já entendi que faz diferença. Já entendo algumas coisas e fez muito sentido. Tudo que eu Agora, vi. legal. Universitária? Não. Nenhuma. Fernanda parou. Começou a fazer direito, né? Eu comecei na época e depois parou. Não tem a ver comigo. Eu pensei que tu era psicóloga. Muita gente pensa que eu sou. Muita gente pensa que eu sou. Acho que... Bobeato, enfim, sei lá. Agora, ó, só pegando o gancho aqui, né? Em contrapartida, cara, o que tá escrito lá como ensinamento pra gente? Que é bom que a gente viva em comunhão. Por quê? Né? Porque a gente tem princípios e valores parecidos, a gente está conectado, a gente crê em Cristo como Salvador, a gente compartilha dessa mesma fé. Então ali está escrito que a gente precisa conviver. Agora, cara, isso não é uma regra. Cara, show de bola, você gosta de estar numa comunidade, numa instituição, igreja tal, cara, faça. Mas a igreja não é ali. Mas as paredes não são as paredes, somos nós. A igreja. Nós estamos em igreja. Sabe por que nós estamos em igreja agora? Estamos falando em nome dele. Onde mais, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali ele meu nome, em meu ali nome, nós estarei. estamos no nome dele, porque nós estamos falando dele. Sim. Então a gente aqui tá igreja. Aqui é uma Isso igreja. aqui é igreja agora. Sim. Nós Ele aqui estaria agora aqui estamos fazendo com a uma gente. grande igreja. Porque a igreja... Nós somos irmãos, estamos aqui em comunhão, estamos falando, num podcast de resenha de casal, que a gente podia já ter aqui falado 1 milhão de coisas de relacionamento. A gente tá falando de relacionamento com Deus. Maior relacionamento que esse existe. Entendeu? Exatamente. É isso mesmo. Cara, Que loucura. É muito irado isso. Vocês tinham quanto tempo juntos, gente? Então, esse ano agora 31 anos. Setembro, né? Agora. Esse mês. Esse mês, daqui a pouquinho. 31 anos de casado. De casado. E a gente namorou mais uns 3 anos de casado. De casado. Porque vocês tiveram eu conheci a Fernanda. Um filho muito cedo, né? A filha de vocês. Tinha 14 anos. Muito novinhos, E a Fernanda cara. tinha 12 e ia fazer 13 anos. Em Friburgo. Em Friburgo. Né? E aí... Vocês foram pais muito cedo, né, Sim, gente? eu casei grávida, com 15, sim. Ele 18. Muito cedo. 17 teve que ter autorização pra casar. O juiz teve que dar, porque a gente... Entendeu? Eu me vocês de 8 anos de idade. Cara, que loucura isso. E começamos a namorar aos 16. Sim. E, gente, assim, é muito perrengue, né? Começo, assim, bebê. Muito. Sim. Né? É porque o que aconteceu ali, Muito né, cara? perrengue. Ali foi a gente tinha certeza que a gente se gostava de verdade, né? Apesar dela ter casado grávida. Mas, obviamente, que, cara, um moleque de 17 anos e uma menina de 15 não tem a menor noção do que tá fazendo. do que estava fazendo em termos de consequência do que constitui uma família. Então, meu irmão, moramos na casa do sogro, num quarto 1 ano e meio. Aliás, um beijo pros meus sogros que, cara, me receberam como filho e cuidou da gente. Cuidou da gente, ajudou a gente a cuidar da Carol lá no começo. Legal. Então, mano, foi isso, né? Mas família de vocês tinha alguma condição? Tinha. Como é que era? Ou era Família muito classe média, perrengue? não. Família classe média. Classe média. Mas a família que tinha as coisas. A gente tinha as coisas. A gente estudava escola particular. A gente tinha uma vida sempre ok, sabe? Não, lá... Né? Quando a gente se casou, assim, lá atrás mesmo, aí meus pais já não tinham tanta condição. Mas depois, quando a gente já estava quando a gente casou, ele a família dele já tinha uma condiçãozinha. Já tinha dado o isso. Mas, e outra coisa? Manda. Ele já começa a ficar querendo saber das coisas. Isso aqui é conhecimento. Então, vambora. Agora, beleza. Aí vocês se casaram, tiveram filhos, assim. E como é que foi esse mindset de vocês? Como é que foi essa mudança de mindset de vocês, assim? Vocês sempre tiveram isso? Vocês sempre sonharam? Vocês, antes da Honeybee, vocês eram empresários. Cara, empresários, na sempre verdade... foram, Quando eu comecei... Eu me metendo por conta do livro. Sempre foram.
Pode responder. Amigo, você quer saber esse monte de coisa aí? Lê o livro. Compra o livro. Fica aqui, a raiva assim. Mas, cara, resumidamente foi o quê? Porra, 17 anos, meu irmão. Tá com o filho vindo aí, se explica. Vai trabalhar. Entendeu? Vai pra guerra. Mas vocês nunca, não tinha essa de, eu quero ser grande. Nunca. Não, velho. Eu só queria pagar minhas contas e ter minha casinha. Era só isso que eu queria. Eu não tinha muita pretensão, não. A minha pretensão era só pagar minhas contas. Tá. Isso aí. E como é que foi essa mudança de mindset? Aí voltando Então, aí a mudança de mindset foi o quê? Cara, a gente ficou muito tempo, eu fiquei muito tempo empreendendo. Depois a gente foi ter confecção de lingerie, porque 12 anos nós somos de Friburgo, né? Tudo lá começa com lingerie. Tudo lá começa com lingerie. Ficamos muito tempo nisso. E, cara, quebrando. Endividado, fracassando. Enfim, trabalhando pra cacete, não tendo resultado. Entendeu? Sim. Até que quando foi em 2010 ali, para 2011... eu meio que dei uma virada de chave, sabe? Entendi. Assim, e foi um negócio meio de inconformismo. Tipo assim, a gente já tinha as meninas já estavam Quantos anos? Crescidinhas, né? Foi 2010, tem que 12 anos. A Carol tinha. A Carol devia ter uns 15 a Luísa tinha. A Luísa tinha 15 anos e a Carol 18. Por aí. Até então você criando suas filhas e o cara, até então eu criando minhas filhas, tudo normal ali. E batalhando pra caramba, dificuldade, e beleza. Só que, cara, aquilo eu já não... Eu na verdade, como cabeça ali da família, eu já não estava mais satisfeito com o meu resultado pessoal. E aí eu falei, cara... E a gente também tinha passado por uma situação que eu vou lembrar, né? Foi a tragédia de Friburgo, que realmente fez com que a gente parasse... A nossa vida teve algumas reviravoltas, assim, envolvendo quase morte dele. Isso. Morte de muitas pessoas, que foi na época da tragédia de 2011. E isso faz você parar. Depois na sequência, uma doença que eu tive. Da minha vida. Eu não vou continuar vivendo isso, não quero mais viver isso, quero mudar. E assim, quando, por exemplo, ele sofreu um acidente, foi muito no início do nosso casamento. A Carol tinha um ano. Então eu tinha 17 anos. Não fica dando muito spoiler aí do livro, não. Eu tinha 17 anos. Então, assim, um acidente que o seu marido quase morre com 17 anos e depois ele fica numa cadeira de rodas. Então, você começa a rever a vida dali, sabe? Ali você começa a entender que se já é difícil, você começar sem nenhum trauma. Você já... Com essa idade, assim... Imagina com a filha de 1 ano e um marido de cadeira de rodas. Então, assim, isso fez a gente... é horrível quando você tá passando. Mas o aprendizado que isso gera, a transformação interna que isso gera, a resiliência que você aprende a ter, ela não tem preço. Então, assim, e isso aconteceu com a gente também nessa virada que o Lédio falou. Sim. Quando a gente perdeu muita coisa, praticamente tudo, nessa tragédia lá, porque a cidade foi totalmente devastada. Perdemos funcionário nosso morreu, enfim. Ficamos 15 dias para chegar na empresa. Foi um negócio. Não tinha como chegar na empresa. Então, assim, nem para saber o que a gente tinha perdido. Então, assim, isso fez a gente falar, cara, a gente precisa mudar. Não quero mais isso. Talvez se não tivesse acontecido a tragédia, talvez eu não tivesse mudado o rumo da minha história. Cara, foi um conjunto de coisas que falou assim, cara, a gente precisa se reinventar. Como pessoa, como empresário, como tudo. E a gente não tinha mais nada pra perder, né? Já tava no fundo, e o fato a gente tava... O que eu tinha pra perder? Tá pior. Eu vou vender online. Quê? Cara, eu vou vender online. Vocês estão malucos? Ali foi quando nasceu a Honeybee. E quando nasceu a Honeybee, hoje as pessoas, né, olham e falam, cara, porra, é referência em e-commerce no Brasil, dentro do segmento, beleza, tudo show. Mas o fato não posso mentir, mano. Eu não tinha um business plan, eu não tinha uma visão de futuro que a empresa ia ser o que é. Não tinha nada, velho. Só apostava. Isso é muito acabou. Eu naquele momento eu só queria reconstruir. Mas sabe o que eu descobri depois de um longo tempo? Que a gente, que é muito bom, tá totalmente errado na hora certa. Totalmente errado na hora certa?
Pô, legal isso, hein? Porque você está totalmente errado na hora certa. É o quê? Todo mundo acha que você é louco. Mas você é o único que tá vendo o futuro. Uhum. Naquele momento, eu tinha uma noção. Com certeza. Pra todo mundo eu tava errada. Não, eu só tava certa louca, pra mim. Vamos traduzir a Fernanda. Quando em 2011 eu falei que eu ia viver de vender moda online, tipo assim, todo mundo me chamou de louco. falou, cara, você tá louco. Você tá errado. Só que então assim... Só que eu tava errado pra maioria das pessoas, pra na galera hora eu tava certa. errado. Exato. Mas eu tava certo, porque eu tava pegando um momento... Que dava pra errar, que dava pra aprender no caminho, era menos complexo. que era menos difícil do que é hoje. O cliente online era menos maduro, então ele aceitava Tava mais coisa. erros que hoje Tudo bem que tinha menos cliente. são inaceitáveis. Mas naquela época a gente pode tava começando. Falando aqui do podcast. A gente começou com o podcast, só que não dava pra... A gente começou já tem uns negócios... Já tem alguma... Não tem como tu começar muito cru. Não tem. Porque não senão tem. tu não consegue ninguém ver. Ninguém nem tem. Não tem Entendeu? relevância. Sabe o que Não tem acontece, relevância, Alex? isso Olha aí. só. Na vida, como um todo, tá? Seja em negócio, seja na sua vida pessoal, como evolução sua, enfim. Cara, você precisa startar as coisas. Porque posso falar? É no caminho. O farol do carro, à noite, só ilumina 200 metros para frente. É só 200 metros que você tá vendo para frente. Para você ver os próximos 200, você vai ter que andar os 200. Não adianta você querer achar que você vai chegar aqui e vai enxergar lá na frente uma situação. Entendeu? Não dá. É caminhando. É arriscando, né? É arriscando, é passo a passo. E, cara, no meio disso aí vai ter erro. Vai ter possíveis fracassos, mas o que é fracasso? Senão você Porque senão tu fica errar, patinando, né? aprender, aplicar de novo. É isso aí. Amigo, não tem como. O jogo não é de quem mais acerta, é de quem aguenta apanhar e continua Aguenta andando, apanhar, né? consegue mudar. É quem tem a mente aberta para mudar de rota, tentar outros caminhos. Tipo assim, cara, você tem que ter muito claro lá na frente, pelo menos o seu objetivo. Sim. Né? Chegar. Agora, se, cara, exemplo, vou sair de Friburgo para ir pro Rio. Então, meu destino final é Rio. Eu tenho certeza que eu vou pro Rio. Cara, se no meio do caminho eu vou passar por Itaboraí, ou se eu vou dar a volta por tal lugar para chegar no Rio, cara, aí é outra história. Eu tenho que ter em mente aonde você quer chegar. Isso é muito louco, porque eu tava falando com a Bia até. Cara, a gente nunca deu um passinho pra trás. Graças a Deus. Sim. Mas eu tenho medo disso. Sim. Tá? Porque assim, eu fiquei muito ali com meus coroas e eles são muito cautelosos. Tá? Então assim, irmão, não dá. Só dá um passo quando tem certeza que poderia talvez dar 3. É assim. Então, assim, a gente foi devagarzinho, mas sempre dando um passinho pra frente. Nunca, vou te falar, nunca pra trás. Nunca pra trás. Isso aí. Só que eu tenho medo dessa porra, né? Porque a história de todo mundo tem os escorregos. Claro que tem. Sim. Então, na verdade, Alex. Então, uma das minhas orações é essa. Falar assim, pô, Deus, você quer me mostrar um negocinho, mas vai com calma. Vai com carinho. Vai com carinho. Vai com carinho. Eu nunca escorreguei. Sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Não, para que você tenha sucesso ou seja bem sucedido em alguma coisa, não é obrigatório que você tenha que ter quebrado ou passado situações isso extremas, né? Não, isso não é padrão. Tem sua história. Não é. Sim. Mas o fato é, quando você passa determinadas situações, isso, na verdade, te fortalece. Te cria uma casca, né? Entendeu? Sim. Te cria uma casca diferente, sabe? Para algumas coisas. Então, cara... Você vira meio que um sobrevivente. Você sabe sobreviver em tempos difíceis. Exato. E isso a gente também faz parte do crescimento. Crescer dói. Crescer dói. Então e aí você vai se arriscar, vai se arrepender, vai aprender, e aquilo ali vai gerar, porque assim, a gente não aprende necessariamente com erro. A gente aprende a não errar mais naquela coisa. É isso aí. É isso mesmo. O primeiro erro aí do resenha, por exemplo. É isso, você vai aprender a não errar mais com a mesma coisa. Não é o erro te ensina. O erro é seletivo. Você vai
para o próximo erro. É isso aí. E assim, tudo muda muito, mas existe uma coisa que você vai aprendendo quando você passa por muitos problemas, é que você olha para trás, você vê o problema na frente. Lógico que a gente desanima. Também tem hora. Não é assim, a super-homem. Não é o tempo todo. Tem super-homem que não. Mas o que tem é o seguinte. Cara, eu já passei tanta coisa mais difícil que isso. A verdade é quando um problema então, se apresenta... Deixa eu parar de olhar pro problema, porque nunca funcionou olhar pro problema. Já passei. Deixa eu olhar pra solução. Claro. Onde eu posso fazer pra resolver? Galho fraco. Isso aqui é galho fraco. Daqui a pouco tá... Já é. E mais, coisa que eu tava falando aqui pra ela, a gente consegue enxergar que quanto tempo você fica olhando pro problema é quanto tempo você não sai do lugar. Você olha o problema, encara ele, entra em pânico, chora, grita. Foco na solução. Só que acabou ali. Volta pra solução. Porque se você não focar na solução, você não sai dele. Cara, seja financeiro, seja de saúde. Qualquer problema. Cara, vou dar um relato aqui pra você. Quando em 2011 eu tive um diagnóstico de câncer, cara, o mundo desabou pra ela, pra minhas filhas, cara, óbvio. Mas, cara, eu vou te falar com toda sinceridade. Eu falo isso com ela, não falo isso de demagogia. Pra parecer que eu sou super-herói. Mas naquele momento ali, cara, minha cabeça fez assim, ó, eu foquei só na solução. Eu não foquei, cara, eu tô doente, eu tô ferrado, Cara, eu foquei assim, o que eu tenho que fazer pra resolver isso aqui? Pra tentar resolver isso aqui. É uma cirurgia, fez a cirurgia, é tratamento com radioterapia, tratamento com radioterapia. Mas eu foquei. É solução. Qual que é a minha solução? Tem que fazer isso. Então bora fazer. Tem que fazer a cirurgia? Bora. Tem que fazer radioterapia? Bora. Bora fazer, bora. Eu tenho esse lado bom, entendeu? De focar na solução. O mundo tá desabando. Top. Beleza, já tá desabando, irmão. Então, e aí? Como é que a gente resolve? Como é que a gente ameniza? Alguém vai morrer. Qual é a porta de saída? Qual é onde eu puxo pra começar a resolver? Porque senão, o que acontece? As pessoas têm muito medo de errar porque tem medo de bloquear ali. Só que o problema é que o erro, ele te traz uma forma de pensar novo. Você tem que pensar diferente, porque o que te trouxe até ali te trouxe aquele problema. Então, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar no mesmo lugar. Então, você tem que pensar diferente. E é aí que a gente aprendeu muita coisa. Por que a gente aprendeu muita coisa? Por que as pessoas assim vêm no Experience? Caramba, esses caras sabem coisa pra caralho. De onde vocês malucos tiraram esse monte de coisa? Né? Tipo, de onde vocês dois tiraram esse tanto de coisa? Por causa de problema. Se eu não tivesse enfrentado o problema, eu não ia saber nada, velho. É isso mesmo. É muito problema. Você pode ver, por trás de gente que sabe muita coisa, tem muito problema. É isso aí. E o pessoal só quer o ônus, né? Só que tem o ônus. E vamos combinar, é até hoje, velho. É até hoje. O problema hoje deve ser maior. Você acha que o negócio do tamanho do meu tem problema pequeno? Tem não, velho. É problema grande. E aí? E aí? Preparado? Porque as pessoas acham que vai crescer. Que é isso que a gente às vezes fala assim, Led, se eu conto, você conta. Que é o quê? A pessoa acha que vai crescer o negócio, acabou o problema. Acabou. Não, porque quando o meu negócio crescer, eu estiver faturando em XYZ, a minha vida tá resolvida. Não está. É só o tamanho do problema só que muda. Maior. É isso aí. Não, mas a galera só quer a conta bancária. Só quer o resultado. Só quer o resultado. O problema cresce junto. É isso mesmo. E aí você vai fazer o quê? A verdade é o seguinte. Não vai ter ausência de problema. Empreender é resolver problema. Seja através de produto, seja através de serviço. E ganhar muito dinheiro, se a gente fosse falar de forma prática, é resolver problema de muita gente. É isso aí. Sacou? É mais ou menos problema isso. grande. Isso aí. E eu vou te falar, se você estiver ganhando pouco dinheiro, você está resolvendo o problema de pouca gente. E você está ajudando pouca gente. Pouca gente. É isso aí mesmo. É mais ou menos isso. A lógica é essa. A lógica é essa. A lógica é essa. Só que a galera só vê a lógica da cifra. Só vê a loja não vê a loja do povo. Porque é aquela história, a gente já sabe, né, cara? A grana é consequência do que você vai fazer no meio. É isso aí mesmo. Entendeu? Não é o fim. Não é o fim. E o que acontece? Normalmente, quando a gente começa a empreender, o foco nosso, não vamos ser hipócrita aqui, o foco nosso quando a gente começa muitas coisas, é ganhar. É ganhar grana. Você fala que eu quero pagar conta.
maioria das pessoas que empreendem começam um negócio porque querem grana. Grana, óbvio. Sim. E aí, ninguém vive de brisa. Ninguém vive de brisa, né, amigo? Agora, durante o processo, aí sim. Aí eu acho que você tem que, na rota, você tem que falar, cara, como que minha vida pode servir as outras pessoas? Como que meu negócio pode servir as outras pessoas? E aí, então, você vai ajustando e aí você vai decidindo qual vai ser seu propósito. Que isso é outra parada muito louca. As pessoas hoje falam muito, cara, como que eu faço para descobrir meu propósito? Faz alguma coisa, pô. Qualquer coisa. Cara, você movimenta que vai aparecer. Você não vai descobrir. Eu postei isso esses dias no Instagram. Cara, você não vai. Para com esse negócio da varinha mágica que você tem que descobrir seu propósito. Propósito você decide. Você fala, cara, eu decido através da minha vida pessoal e do meu negócio, daquilo que eu vou fazer, eu decido que esse vai ser meu propósito de vida. É assim que eu vou servir a outras pessoas. Massa. Você não tem que ficar esperando que vai vir uma o que você sabe que fazer, Deus vai cara. vir, que uma luz vai vir, vai vir te uma luz, revelar, te mostrar, te apresentar magnânimo da que vida. você... Cara, para com isso. Decide. Esses nossos projetos foram umas trocações de ideia muito louca com a Biga. Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte. Porque, cara, bem ou mal a gente já tem resultados nas nossas paradas. Sim. Entendeu? Sim. Bianca, olha só que a gente já sabe, a gente tem um resultado aí, tá hiper satisfeito com o teu resultado? É só isso aí que tu quer? Então top, a gente continua fazendo a mesma coisa. Isso aí. Né? Mas aí, quer outros resultados? A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Isso aí. Né? Então assim, vamos começar a fazer umas coisas. Não vamos olhar dinheiro não, cara. Exato. Não esquece dinheiro. Exato. Vamos lá. Vamos fazer um negócio que a gente curte. Isso aí. Porra, se comunicar. Olha só, imagina, a gente começar a entrevistar casais. Imagina o que a gente vai aprender. Aí, óbvio que agora já tem um guarda-chuva ali. De ideias sendo feita pra cair. Mas por quê? Porque você startou. Porque a gente se movimentou. Acabou. Sim. A gente se movimentou. Começou alguma coisa. Isso é muito doido, cara. É muito louco mesmo. Os caras aí explodem a nossa cabeça. Né? Tá maluco, isso é muito bom. Gente, voltando pro relacionamento, né? Vamos ver se você consegue falar de relação de casal, né? Vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa de casal. A Bia, cara, eu preciso da Bia sempre. A Bia, ela tem o script, ela mantém o negócio organizado, né? A gente tá aqui bagunçando a parada. Eu sou libriano, mas não sei se vocês acreditam nisso. Eu sou libriano com cheio de aquário no meu mapa. Aquário é doido. Tu é aquariano? Eu sou aquariano. É tudo avoado. A Bia é escorpiana. Aquário inconformado. Ih, demorou também. Entendeu? Então, assim, ela me dá uma sentada. Escorpiana. Sou escorpiana. Porra, sou escorpiana. Eu também. Tá bem? Tá vendo? Voltando, né, pra parte de falando de relacionamento, são muitos BO, né, gente? Muito. Casamento, né? BO. Duas pessoas diferentes, né? Dividindo uma história, cada um com a sua opinião, cada um com o seu jeito. Sim. É muito BO, né, gente? Como é que é isso? São 31 anos, né, cara, junto. Uma história. A gente meio que foi... A gente foi se moldando durante a vida, né? Desde muito novo. Isso não acontece com... Né, eu acho que a gente também, de certo ponto... a gente teve um privilégio de crescer junto. Então tem algumas coisas que a nossa simbiose também vem muito disso, né? Pô, a gente se casou deu por 15 anos ou 17, mano, não tem como. Sim. E tá junto até hoje. E a gente vive 24 horas por dia junto. Chegou, a gente tava aqui, a gente assim, até é difícil a gente não estar junto. Por exemplo, esse final de semana que eu saí, tipo, ele quase morreu. Ele tava na hora do almoço. Eu tô aqui. Eu fiquei de boa, cara. Ficou de boa. Ó, de boa. Eu de boa. Eu ligava em vídeo. A primeira coisa que ele falava, tô morrendo. Eu vou morrer. Então, assim, maravilhoso, sabe? A gente é grudado e pra gente tá tudo bem. Né? E assim, mas uma das coisas que eu acho que mais fez e faz o nosso casamento funcionar é principalmente você não se levar tão a sério tudo e você perdoar rápido. Eu acho que as pessoas perdem... Eu tenho uma preguiça, eu vejo casais novos, eu tenho uma preguiça, que é a preguiça do faço questão do detalhe. Não, você fez isso. Você jogou não sei o quê, não sei aonde. Você fez não sei o quê.
Lógico que a gente tem que tentar ser o melhor pro outro também, né? Tem que ter uma conta bancáriazinha aí do relacionamento que você também tem que depositar. Claro, você tem que ser um cara, você não pode ser só o cara que saca. Senão você tem que saco. Você tem que trazer algo, né, pro você não pode relacionamento. ser só o cara que enche o saco. Você tem que, né, que vai sacando, chega uma hora, caramba, eu não tenho nada. Só eu que trago. Só eu que tô trazendo. Só eu que trago. Não é? Tem isso, mas o perdoar rápido, não levar as coisas pra frente, a gente só ganha com. Isso, pena que a gente aprende isso depois de muito tempo. A gente podia aprender isso mais rápido, as pessoas. Disso. Então, Vocês também têm essa impressão? Temos, com certeza. Eu era o ó, gente. Vocês não fazem essa, a Bianca é santa. Eu imagino. Galera. Eu era uma criança casada. Amado, infantil pra caralho. Essas minhas viradas de chave vieram tudo. Veio tudo junto, brother. Eu falei, porra, vai pra porra. Perda de tempo fodida, minha mulher é uma massa. Isso eu vou falar um pouquinho, também teve um pouquinho não sei se vocês já ouviram falar da ayahuasca. Já. Consagração da ayahuasca. Não, e tem, lá, inclusive lá em Friburgo tem, então, tem região. Imagino que tenha. Porque Friburgo Taipava. Não, mas aquela região ali, Serrana do Rio, ela tem muitos isso pontos, aí né? abriu uma cabeça de uma... Eu atribuo total a isso, gente. Aí, é mesmo? Troço é muito doido, Troço é louco. Eu vou te confessar, eu não tenho coragem não, porque tem as pessoas que surtam, né? E aí depois não voltam direito. Então, eu tenho uma filho de uma amiga minha que o cara, tipo, não voltou mais, esquizofrenia. Então, não voltou. Isso aí, isso é um negócio que eu falo assim, porra, não vou nessa roleta aí não. Entendeu? Não é recomendado pra quem tem esquizofrenia, né? Sim, lógico. Não tem. Não é recomendado. Graças a Deus eu não tive. Mas aí às vezes você nem ele não tinha. Na verdade, startou, entendeu? Entendi. Ele não tinha. Ele era um garoto normal. Não sabia. Minha conexão com Deus começou disso aí. Internado, louco. De pastar. Você começou a buscar, né? De alguma forma você começou a buscar. Comecei a buscar. Não, amor, e foi depois disso. E aí você vai encontrar. É isso aí que eu melhorei, cara. Eu melhorei. Eu era doente. É isso mesmo. Eu era uma pessoa. Foi um caminho. Foi uma ferramenta, sabe? né? Foi realmente um caminho. Bem legal. Eu era muito ózinho, né? Você era o ó mesmo. Quer dizer que Bia, então, é guerreira. Eu sou, porque eu sou muito de boa. Você aprontava pra caramba e a Bia... Porra, tava... não era nem questão de aprontar, mas ele era muito de última palavra. Sabe? Aquela pessoa de que, tipo, aquilo que você falou, os detalhes e aquilo que você fez e, cara, eu não aceito e pá. Tinha e ficava assim uma semana, obrigado. Nossa, eu tenho preguiça disso. Uma semana, obrigado. E aí eu falava com ele às vezes assim, a gente já tinha muito tempo de relacionamento, falava pra ele assim, olha só, a gente vai terminar? Porque se não for terminar, eu acho que você tá perdendo tempo com esse bico aí gigante. Sim. Entendeu? Tá perdendo tempo. E aí, com o tempo, ele foi amadurecendo e foi mudando essa mentalidade dele. Mas voltando um pouco, Fernanda, para aquilo que você falou, que vocês cresceram juntos, né? Eu e o Alex, a gente também tá junto desde os 16 anos. Então a gente também vocês entendem super também, o que eu falei. a gente também cresceu junto. Mas uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, assim, é que a gente vai mudando, né? Claro. E o outro, ele tem que estar atento às suas mudanças. Sim. Porque a Fernanda com 20 anos, não é a Fernanda com 25, né? A Fernanda com 30, que pensa diferente. E o outro tem que estar atento a essas suas mudanças e ok, isso daí ela gostava, agora não gosta mais. Sim. Esse foi o último susto que eu tomei. Foi quando deu quase a gente se separou. Porque você não sacou e ela tinha mudado. Eu já tava dando com uma outra mentalidade. Ela era outra pessoa e eu não me atentei nesses sinais. Sim. E, cara, tu tava fazendo algo que não funcionava mais. Era outra Bianca. Né? E a gente foi, teve que fazer terapia de casal, cara. Porque você tem que ir aprendendo a amar aquela pessoa que cresceu, né? Você não e assim, e a gente vai se transformando mesmo, não tem como. Hoje a minha experiência, eu sou mãe de adulto, eu sou avó de 2 netas, né? Como é que, sim, e são ciclos, na verdade, né? Exatamente. E na verdade, esses ciclos, se você for
estudar eles são ciclos mais ou menos de 7 anos. Vocês já repararam, todo mundo fala crise dos 7 anos, casamento, crise dos 7. Porque, na verdade, são transformações que você passa de 7 em 7 anos. Nossa. Isso, inclusive, é bíblico, tá? Uau. Esses ciclos de 7 em 7 anos. Porque a vida é dividida em ciclos. Né? A Bíblia fala, é tempo de colher, é tempo de plantar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. A Bíblia está falando sobre ciclos. Nossa. E aí, o que acontece? A gente vive uma vida frenética e acha que isso é bobagem, que não existe. Mas existe. E assim, existem sempre novos recomeços e aprendizado. O primeiro ano do ciclo de 7 anos, ele é sempre um ano de aprendizado. Então, assim, muitas coisas, se você dividir a sua vida de 7 em 7 anos, você vai conseguir perceber as viradas certinhas dos 7 anos. É muito louco isso. Nossa. Tipo assim, a gente quando veio pra cá, a gente tava numa virada, porque aí tudo tem a data, né? Data que começou a empresa, aí começa a abrir ciclos. Data que começou, a gente começou a fazer mentoria, também tem ciclos. A minha data que eu casei com ele, a minha data de vida, de existência, tem ciclos. Então, quando a gente veio pra cá, a gente tava numa virada de ciclo nossa, na minha própria relação com a minha família e com as minhas filhas. Tava virando o ciclo. Nossa. Porque as minhas filhas casaram, foram embora, né? Com neto, né, uma grávida, a outra engravidou logo depois. E a gente teve primeiro ano nosso aprendendo a ser de novo casal. Sem filho. Exatamente. E eu falei, caramba, nós estamos começando um novo ciclo. Então agora a gente tem que aprender a ficar sozinha. A gente tem que aprender a fazer, a se curtir, a curtir estarmos só nós dois. Agora, hoje, na casa de vocês, só vocês dois. É só vocês dois, pra não falar que mas tem tem o teu bolota. Teu bolota, teu cachorro. Mas assim, Mas o Gucci também, mas o Gucci morreu, lá. Então, mas não, é diferente de quando você mora. É muito diferente. Você com e aí, teu cara, filho, tem uma parada que... Sim, isso que a Fernanda tá falando aí tem uma parada muito... que eu acho que vale a pena demais a gente falar esse assunto aqui, porque a gente tá falando de casal. Sim. Muitos casais se dedicam demais aos filhos. Agora, entenda muito bem o que eu tô falando. Não tô falando que você não tem que se dedicar. Né? Só que existe o quê? Cara... Entenda que você é uma árvore e seu filho é um fruto. Top. E esse fruto vai virar uma outra semente, que vai virar uma outra árvore. Então, o ciclo é que seus filhos vão construir o núcleo familiar deles. E a partir daí, cara, eles construíram o núcleo familiar deles. Você passa a ser parente. Porque eu não sou mais a família dela. E aí, o que acontece com isso? Eu sou Muitos casais... Isso é muito doido. Muitos casais fazem o quê? Cara, dedicação full, porque um bebê exige dedicação full de um casal. Só que o casal entra numa vertente... No flow de que o filho passa a ser o centro da vida. Tudo é o filho. E aí, esquece completamente do que é o essencial, que é o relacionamento. Cara, aquele filho existe por conta do seu amor e da sua relação. E aí o que acontece? Quando chega nessa fase que os filhos vão ficar adultos, constituir o núcleo familiar deles, amigo, se você não regou seu jardim, se você não cuidou do seu jardim, se você não deu manutenção na sua relação, você vai chegar numa fase que seus filhos vão cuidar da vida deles. Você vai olhar pra sua mulher vai olhar pra você. Quem é você, velho? Caraca. Quem é você? É isso mesmo. Quem é você? Então, assim, a gente vê muitos casais, por exemplo, se separarem depois de terem batalhado, constituído família, terem feito tudo, porque chega numa fase que o cara abriu mão de um monte de coisa pra cuidar de filho. E aí, quando chega numa fase... O cara virou um estranho. E tem outra coisa que aí eu acho que já acontece muito no Brasil e na nossa cultura. O da Bucha fica casado por comodismo, sabe? Fica lá, mas não tá casado. Quantos casais mais velhos você conhece? Sim. Que, tipo assim, eles moram juntos, vai. Moram juntos. Eles não estão casados. Eles não são um casal. Eles só vivem debaixo do mesmo tempo porque é mais prático. Sim. Sim. Vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Já tá suado. Não tem um relacionamento ali. Não tem um amor, carinho, respeito. Relação, nada. O brasileiro, né? Vou falar do brasileiro. A gente tem um síndromezinho de vira-lata, né? Às vezes com relação a querer se contentar com qualquer coisa, né? E aí, eu acho que também, sabe o que atrapalha muito? Aí já é a nossa cultura latina, né? Eu acho que a gente tem
eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não acho, por exemplo, uma cultura ou europeia ou propriamente americana, nos Estados Unidos, que os filhos passam a ser estranhos. Eu acho com isso. 18 com anos, 18 anos, cultura né? americana, por exemplo, 18 anos, o cara vai lá cuidar da sua vida. college né? lá, Vai, cara, acabou. Acabou, pai. Cuida da sua vida, ver, né? Vamos se ver no graça, Natal. graça. A gente se vê no Natal. Natal a gente se vê. Também não precisa ser assim. Mas o que acontece com a gente? O que a gente faz também não é saudável. Porque o que eu vejo muito em volta de mim é casais que os filhos cresceram e os filhos não saem debaixo da asa. E aí, essa relação de dependência dos pais com os filhos se perpetua. Uhum. Os filhos continuam sendo filhos e morando dentro da casa dos pais e não saem de lá. E o cara tem 30 e blau e continua sendo filho. Não constitui a família dele. Você vê não que a gente tá com... Fica cruado, velho. Então, a gente tá vivendo uma geração... não é criticar. Não, mas é uma verdade. Mas o fato é... Cara, você tem que entender que você tem um propósito. Cara, você virou adulto. Mas cuidar da tua vida, cara, você tem que cuidar da sua vida. Entendeu? E você tem as que pessoas não construir fazem, sua família. muitos não fazem. Né? Porque é mais cômodo, mais prático. Meu pai, minha mãe lava minha roupa, meu pai paga as contas da casa, meu dinheiro é só meu. Eu acho que eu e Bia, a gente demorou a sair de casa. Sim, é muito comum na nossa cultura. A gente demorou. Porque, cara, é isso. Por causa da comodidade, é cômodo. Desde novinho a gente E os pais alimentam. Eu dava dinheiro, amigo. Mas o quê? Mas os seus pais alimentam ficar. Porque como não tem a relação aqui, como aqui tá ruim... Que a gente teve, mas, pô, ter um filho perto, maravilha. Maravilha. Evolui muito mais rápido. Sim. Isso que a gente tá louca aí, muita informação, muita oportunidade, a gente tá querendo agarrar tudo. Sim. É por causa disso que eu falei, Bianca, agora que se foda, largaram, soltaram o leão, agora vamos pra dentro, filho. Entendeu? E é muito porque eu demorei. Exato. Entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente tá buscando. Mas vê se você entende, isso é muito comum. Porque os próprios pais não querem que isso aconteça, que os filhos saiam. Porque tem essa dependência. Eles geram essa dependência nos filhos exatamente porque já não tem mais relação aqui. Na verdade, já não tem mais nada aqui, velho. Falta de sabedoria. É falta É uma falta de sabedoria você querer manter seus filhos a qualquer custo perto porque de você. Ele passa a ser o centro da sua vida, Sabe? então se ele for embora, não sobra nada Não aqui, sobra. eu vou ter que resolver aqui Na realidade é uma... BO que eu não tô afim nem de botar a mão, entendeu? Na realidade é uma forma de você tentar proteger o seu relacionamento, né? Aí mantém tudo porque igual, aí mantém teu filho não como foi. tá, não né? tem, E não assim, tem nenhum quando problema. vão, ainda acontece um outro problema, que é a intromissão exagerada dos pais, de dar opinião no relacionamento. Então, assim, isso é uma coisa que a gente aprendeu a separar muito cedo. Eu me vigio, me policiei muito, apesar da gente conviver muito com as meninas porque elas trabalham Da gente ser com a gente. suporte A para gente as suporte, meninas. sim, com as minhas netas eu Ser filmo, porto seguro e faço. suporte. Mas, cara, Mas vocês têm que prosperar. As meninas Vocês têm que multiplicar. Entendeu? Uhum. Manda neto pra gente. É, Constitui a família de vocês. Sim. Não quero me intrometer. Entendeu? As meninas se casaram com quantos anos? não, eles se casaram recente. As duas estão juntas. 26, Luísa, né? 26, a Luísa tá E a 2 anos Carol casada, agora, a Carol tá 20, um ano e pouquinho, um ano. 28, né? Não, a Luísa tem 3 anos, não tem mais, filho. Tá doido? Oi, Tá, mas mais ou menos aí, Foi 3, mal. 4 anos. Foi mal, A foi Luísa mal. tem uns 3, 4 anos de casada, mal. mas também tem 8 anos que já namorava ele quando casou, entendeu? E a gente empurrou, falou que vamos casar, vamos resolver a vida. Mas, tipo, igual, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Porra, sai de casa, Aqui, porra. Vai embora! Não, mas quando ela Não, tô foi, brincando. quando ela foi mesmo, eu senti pra caramba, a gente sente. Sentiu, eu acho Não é porque a que gente quer que a gente não sente, Quem é eu mais parecido sentia. com você, Fernanda? Carol? Ih, difícil, é meio mix ali. É meio né? mix ali. É. A Carol fisicamente é minha cara, né? É. Mas a Carol- Luísa, Mas a é Carol- mais- é mais... a mais velha, Não, mas ela é mais... A Luísa é mais Mais falante, Mais mais falante, comunicativa. não, as duas são. As duas são. As duas duas são. são. Mas a Luísa, ela é mais no sentido de executora. Eu me vejo mais na Luísa, porque a Luísa é muito executora. Nossa. Eu agora já não sou mais tanto quanto eu já fui, mas eu me vejo muito nela nesse sentido, sabe? De execução. A Carol já Legal. é mais parecida comigo com relação E a Carol parece muito com ele com relacionamento. Porque a interpessoal. Carolina é aquela. Entendi. Carolina Ela é é gente boa, paz e ela amor, é todo mundo mais- adora a Carol. Legal. entendeu? Então, assim, ela é mais nesse sentido, ela vai mais pra ele. Mas é isso. Então, assim, ela me perguntou se ela, poxa, ele ia expor agora em Veneza.
E aí, ela com a menina, nem fez 1 ano ainda, tá com 9 meses de nascida. Muito bebê. E ela ligou pra mim, mãe, então, preciso dar uma opinião sua. Eu falei, fala, meu amor. O que você acha? Eu vou com ele, deixo a Rebeca aqui. Eu tô meio assim de deixar. Eu virei pra ela e falei assim, minha filha, ele é pro resto da sua vida. Ela, uma hora vai embora. Nutre seu relacionamento então com ele. Viaja com seu marido, vai lá. Sabe por que ela não vai nem lembrar? Ela não vai. Agora ele nunca mais vai esquecer que você foi. É isso mesmo. Eu vi que ela foi com ele e vi que a bebê ficou. Sim. E eu entendi tudo. Eu entendi isso, mano. Entendeu? Mas Porque a minha prioridade, e eu sempre falei isso pra elas. Eu amo vocês, mas a minha prioridade é ele. Vocês não vão ser prioridade. Eu não vou deixar vocês passarem por cima disso. Nossa. A fruta não vai comer a árvore. Caramba. Não vai. Nossa, eu que nunca deixei. código. Não vai. Código, hein, gente? Não vou deixar. Que E elas código. sempre ouviram isso de mim. Uau. A hora que eu queria estar sozinha com ele, eu falava assim, vocês vão sair de casa, que vocês estão tudo marmanja. Com 15, 18 anos, eu quero ficar sozinha com seu pai. Era nesse nível. Que legal. Entende? É porque senão... Porque o filho com 15 anos, ele não tem a menor noção. Uma coisa é você que o pai e a mãe uma tem um criança. relacionamento. Bebê, uma criança. Outra coisa é depois todo mundo adulto. Dentro de casa. Porque entre 15 e 18 anos é Peraí, adulto já, né? Cara, Que legal, cara. O Daniel que veio, né? Quem me trouxe aqui, a Grace, eu sou apaixonado neles, né, brother? E a gente saiu daqui falando que sociedade, e é isso aí. A gente foi, depois do Experience, a gente foi na casa deles tomar um vinho. E tomamos um vinho, caramba. Aí depois eu falei, Bianca, olha só que irado. Os caras têm 27 anos juntos, né? Tomamos um vinho, aí começa a Grace. Cheio de mão pra cima do Daniel. Eu falei, caralho, é isso, porra. Top, cacete. Casal, porra. Tem que nutrir, né? Tem que nutrir. É isso, massa. A gente, no início do ano, pegamos, fizemos uma viagem só nós dois. Fomos só nós dois pra Califórnia. Ficamos sozinhos, ficamos só. Passamos um tempo só, que é muito tempo pra não fazer isso só com ele. Porque a gente já tinha aquele vício já de viajar em família. Porque eu amo estar com minhas filhas, eu amo estar com eles. Eu me divirto demais com eles. Porque eles viraram amigos nossos. Eu não tenho mais filha e genro. Né? Eu tenho casais, amigos, eles são companheiros, eu gosto de fazer as coisas junto e eles gostam de muitas coisas que a gente gosta. Que legal. Então é gostoso viajar junto. Então você fica meio viciado, sabe? Em não tirar um tempo. E a gente já tinha tempo que a gente não tirava um tempo só, nós dois, assim. E assim, foi muito diferente, né, Léo? Que estranho, cara, não tem ninguém. A gente foi pra Califórnia. Cara, a gente olhava pra cara dele e falava, tem tempo que a gente não faz isso, né? Assim, de boa, né? Tanto tempo. Ai, que legal. E vocês conseguem tirar férias todo ano, gente? Cara, a gente força pra... A gente força a barra. A gente força pra isso, né? Força a barra. Força pra isso. Força a barra. Não dava pra fazer. A gente já tá... Verdade? Não dava pra fazer. Se fosse calcular, não faz. Tu esquia, não? Esquia, Tu também? Na verdade, o que a gente fez, cara? Sim. A gente meio que... Esse lance de esquiar foi uma parada muito boa que começou em 2008. Sim. E que a gente meio que fez assim, cara... A gente começou a comprar pacote com a galera, vamos pra Argentina, esporte, Chile. Foi assim. A gente meio que se obrigou assim, cara, é isso que vai ser nossas férias, brother. Top. Então vamos sempre fazer uma viagem por ano, sempre que puder, vamos fazer uma viagem por ano. E a gente viciou a porra toda, todo mundo. Ou então vamos pra algum lugar, mas depois vamos pra algum lugar que tem uma estação de esqui. Massa. Entendeu? E a gente saiu viciando, Matheus é viciado. A família, aí a família inteira gosta. Aí o único que ainda não mordemos o bichinho do esqui foi o Felipe, mas ele com certeza vai. Porque vai entrar na vibe também. Sim. E o visu é animal. É muito lindo. Eu acho que não existe na natureza uma... É bem bonito. O paraquedismo entrou na minha vida por causa eu sou contemplador, né? E, cara, lá em cima é animal. Animal demais. Tá doido, cara. Tu vê aqui. Aí foi quando eu tive umas confirmações de Deus, né? Eu falei, amigo, isso aqui é Deus, né? Tudo muito perfeito, tudo muito. Fala, cara, Deus, é Deus. E, cara, eu lá quando abro a paraquedas, obrigado, Deus, obrigado. Pô, eu grito lá toda vez, brother. É muito lindo a parada. A Bia também salta duplo, né? Ainda não foi mordida, nem será. Mas não tem vontade.
Não, já saltei duplo algumas vezes. Eu fiz dois saltos. Mas o curso mesmo eu não tenho vontade. E as pessoas falam, e aí, não vai fazer? Então, se eu tivesse que fazer, já teria feito. Sim. Né? Então, se até agora eu ainda não tive essa vontade, eu imagino que eu não tenho. A gente veio de carro essa vez, né? Sim. Eu vou descer. Gente, a gente tá em Alphaville, gravando em Alphaville. Olha isso. Cariocas invadindo. Isso aí. E aí vai ter que saltar, né, amor? Tá maluco, eu, hein? Vai ter que saltar, né? E, Fernanda, você se considera sensitiva? Como é que é isso, assim? Eu tô lembrando aqui de uma parte do livro, agora lá no finalzinho, quando vocês iam iniciar estavam expandindo pro exterior, né, a marca de vocês, e aí vocês fizeram uma sociedade que deu errado, mas que você era contra. Sim, era. Você era contra. Totalmente contra. E aí eu conversei com a Alex sobre isso. Eu falei assim, eu vou perguntar pra ela se realmente ela tava sentindo, se era uma coisa assim de sentimento que, cara, não é por aí, não é isso que a gente tem que fazer. Na verdade, assim, depois eu fui entender que o princípio pra você ser sócio, isso eu aprendi errando, né? Sim. O princípio pra ser sócio de uma pessoa é você ter os mesmos princípios e valores. Tem que ter princípio, tem que ter. Porque se você não tiver, e isso era o que me incomodava, e eu não sabia explicar. Na verdade, não era sensitivo muito a parada, era de não. Era até meio lógico. Né? Se a pessoa não pensa parecido com você, como que você vai ser sócio dela, né? Como é que vocês vão andar na mesma direção lado se a cada lado. um pensa numa direção diferente? Vai rachar. Uhum. Então, assim, isso, depois eu consegui traduzir, verbalizar isso de uma forma mais lógica, como eu tô fazendo agora. Sim. Mas na época eu só sentia que não era certo. Isso aqui não vai fluir. Não né? vai. Mas assim, eu também já senti um monte de coisa que não ia fluir. E ele forçou a barra e deu certo. Deu. O e-commerce foi uma. Entendi. Quando ele me apareceu com essa história, eu falei assim, porra, meu irmão, você tá ficando maluco? Nós vamos fazer o quê, cara? A gente agora como é que nós vamos fazer foto? Como é que nós vamos fazer? E aí eu comecei a ir pro como, porque eu sou uma pessoa muito pé no chão, ele voa, eu sou o pé no chão, né? Então, eu sei como é que é isso. Eu sei. Só me diz como é que é isso. Eu preciso de algum como pra começar, sabe? Agora já menos, agora já tô mais livre desse como. Mas eu tenho que te falar uma coisa. Infelizmente, a gente tem que ficar citando a Bíblia o tempo todo. Não é porque... É o que a gente acredita, não é? Ali estão os princípios pra minha vida, eu acredito. Cara, a Bíblia fala que a mulher, ela é uma opositora idônea. Né? Em Gênesis fala isso. O que seria a mulher ser uma opositora idônea? Cara, é isso aí que aconteceu. Ela tava falando, cara, não faz isso. Deixa eu te falar, quem quer mais seu bem, mano, do que a mulher que tá do lado, que tá guerreando ali com você. Então, o que na prática isso quer dizer? Cara, ela é a pessoa que às vezes vai se opor ao que você tá querendo fazer, mas ela é idônea. Você pode... Ela não tá fazendo isso pra ela se beneficiar, ela tá fazendo isso porque ela não quer ver você ferrar. Né? É isso aí. Entende? Pode até errar, mas tá errando querendo o teu bem. Querendo o teu bem. É diferente, entendeu? Isso. E aí o fato é o seguinte, amigo, para vocês que estão aqui ouvindo esse podcast e assistindo, o fato é, escuta o que sua mulher fala com você. Pra não dar merda. Pra não dar B.O. Entendeu? Porque a maioria dos B.O. que eu já tive foi porque Você não escutou. Você não escutou. Mulher feliz, casamento feliz. É isso mesmo. Mulher, amigo. Mulher sabe tudo. Boa, Mas é isso, Fernanda. cara. Eu antigamente achava que mandava. Eu falei, parei, porque ela manda muito melhor do que eu. Então, brother, meu fardo ficou mais leve, eu arrumo os problemas pra cacete, que eu sou isso aí, eu vou, eu falo, amor, tô com essas ideias aí. Sim. E ela vem embaixo comigo. E assim, é uma coisa que a gente também aprendeu durante esse tempo, e isso ele falou pra mim em algumas circunstâncias. Depois que a gente foi vendo que batia de frente e não funcionava, em termos de negócio, de negócio principalmente. Porque, cara, a gente é sócio na vida. Porque a gente é um casal, mas a gente é sócio no negócio. Nos negócios. Então, quando eu virava pra ele, quando eu viro pra ele e falo, Gledson, eu não tô acreditando nisso.
ele dá 2 passos pra trás e ele me espera. Ou eu vou chegar junto, ou eu só tô precisando de um tempo de maturação. Sim. Porque meu tempo, muitas vezes, é diferente do dele. Até porque ele é um cara visionário. Então, o cara visionário, ele sempre vai ver antes. Sim. Esse é o preço que ele paga, que você paga. É esse. Ver primeiro. Então, você tem que ter um pouco de paciência com quem tá do teu lado também. Pra pessoa ter o tempo de maturação. Mas mesmo com o tempo de maturação, eu falo, Edson, não é isso. Aí ele não tem coragem de fazer isso. Legal. Sabe? Não tem. A gente, quando tava pra pegar esse espaço aqui, o outro, ele tava decidindo. Sim. E aí, maior pressão, uma galera fazendo pressão pra ele pegar um espaço que era muito mais caro, muito maior. Aí ele me levou. Eu tava nesse período, a Carol tinha acabado de ganhar neném, e ele me ligou, então. Eu vou montar um espaço, vou fazer isso, vou fazer isso. Arrumando as tretas pra mim. Eu falei, cara, calma, eu tô indo, voltando. A Carol acabou de ter neném, eu vou chegar aí e a gente vê. Eu tava em Goiânia, cara, menina recém-nascida. E ele daqui virado. Vou fazer, vai acontecer, não sei o quê. Aí, beleza. Aí eu voltei. Quando eu voltei, ele me levou nas 2 probabilidades, né? E me levou lá. Quando eu entrei no lugar, velho, que era muito grande, precisava de muita obra. Sim. E eu olhei em volta daquilo assim, aquilo me bateu um pânico. Mas me bateu um pânico. Aí me lembrei de problemas que a gente já teve, sabe? Coisas que deram tudo errado. Aquilo me deu vontade de chorar, velho. Eu olhei pra cara, me foi um gatilho pra mim. Eu virei pra ele e falei assim, aqui não. Aqui não. Você pode até um menorzinho. Até eu vou contigo. Aqui não conta comigo. Não conta, eu não vou estar aqui. Ele o cara tava esperando, velho, dono do prédio, esperando. E o fato é o seguinte. Ele falou assim, calma. Fica calma que eu vou sair fora. Isso é uma coisa também foi na hora. Tipo, ele, não é isso, obrigado, valeu. Entendeu? E isso que ela tá falando é uma parada que a gente foi aprendendo ao longo desses anos todos. Que é o quê? Cara, é o famoso comum acordo. O que acontece? Cara, você quer minimizar pra caramba seus problemas no seu casamento e na sua relação? Cara, tem acordos. Sacou? Não faz coisa... Nem tudo que é muito claro e óbvio pra você é pra ele. Então, a sua percepção é diferente da dele, são pessoas diferentes. Com certeza. Como é que você resolve? Vamos fazer isso aqui? Vamos junto, então fazer? Vamos. Agora, depois cara, os tá no acordos viram rasca-rasca. automáticos. Irmão, pensa. Dá uma segurada. É isso aí. Entendeu? Porque o que ferra um monte de casamento é isso, mano. Não tem acordo. Porque é o seguinte, começa aí, não tem respeito. Porque é isso. Passa por quero cima. fazer a minha vontade. Entendeu? Aí porque tá casado, né? Fica sozinho, né? Ninguém é obrigado a casar hoje em dia. Por quê? É isso aí. Né? E homem e mulher são pessoas diferentes? Sim. Não é só isso, é percepção. As pessoas são diferentes. Então a minha percepção do que é certo e errado é a dele, a sua. Tem tudo a ver com quem você é, as experiências que você teve. Então, a percepção, por exemplo, pra mim, eu sou uma pessoa que eu não tenho menor vontade, por exemplo, de me arriscar a, sei lá, vamos lá, pular de paraquedas pra mim. Tipo, já tive quando era nova, mas hoje eu não acho que vai ser minha vibe. Eu acho que não tô afim. Beleza. Entendeu? É uma percepção minha, mas pra ele acha mó adrenalina. Tá, é a mesma coisa. Vambora, é a mesma coisa. Nós estamos falando da mesma coisa. Sim. Só que são pessoas com percepções completamente diferentes. Eu e Bento somos totalmente diferentes. Só que você tem que aprender a respeitar. E como é que você faz isso? Com acordo. Não, amigo, real. Os mínimos detalhes. Não, a gente é muito diferente. Segurar a mão. Gosto, tudo, a gente é diferente, Bruno. Só que é muito diferente. Aí é o rolê. Você tem que aprender a funcionar junto. Não, só que a gente olhou meio do pra caminho. Cara do outro. Então, mas aí que tá. Vocês são muito diferentes. Mas o que vocês acham que fez aí essa cola? Ser muito diferente então, ou o ponto que vocês têm em comum? Na real, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, aí, vamos fazer essa porra dar certo? Eu acho que na realidade... Real, a gente olhou assim, óbvio que aí tem o nosso dos princípios, os nossos princípios, os valores. Que se alinham. Se alinha, Sim. Né? Mas assim, com mínimos detalhes, gostos, a gente é diferente em tudo, amigo. Sim. Gosto de vinho, gosto de doce é diferente. E a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, aí, vamos fazer essa porra dar certo? Mas a gente...
A gente se ama. Se ama, então acabou. Isso Eu tem que ser maior. acho que é a questão do complemento, sabe? O que impulsiona, o que ele impulsiona, e eu sou mais travadona, pra mim eu preciso dele, porque senão... Sim, senão você não sai do lugar. Senão não saio. Você é árvore. Exato. Ele é pássaro. Como é que a árvore voa? Não tem como. Se eu tivesse alguém igual a minha, ele tava fudido. E se tivesse uma pessoa... Morria. Morria, tava morto já. Entendeu? Então eu acho que o que acontece aqui é o complemento. A gente também tem muito esse complemento, sim. Eu acho que é isso. O esteio do outro para aquilo que te falta. Sim, né? Sim. O que tem nele falta em você. Falta em mim, Então faz funcionar. E é o que faz funcionar mesmo, né? Eu acho que assim, e o acordo é sempre? Não, vai, na boa. 1h15. Massa. É isso daí. Dá um tempinho só pra... Então, o que acontece? O acordo, você vai ter que sempre ficar lembrando dele? Não, igual aprender a dirigir. Isso eu ensinei principalmente pra Carol, que começou o relacionamento depois, que é o quê? Cara, quando você tá aprendendo a dirigir, você senta no carro, aí você tem a consciência que você vai botar o cinto. Aí você tem a consciência que, peraí, por que eu tenho que fazer primeiro? Principalmente se for um carro por marcha. Eu tenho que apertar a embreagem, eu tenho que passar primeiro, eu tenho que soltar devagar, eu tenho que olhar no retrovisor, eu tenho que ligar o pisca-alerta, eu tenho que olhar no retrovisor lateral. Você pensa em cada etapa do processo. Sim. Isso é o acordo quando você está começando um relacionamento. Funciona mais ou menos do mesmo jeito. Depois, cara, é bem mecânico. Nós vamos fazer assim com as contas tais, nós vamos dividir desta forma as funções de casa. Eu tiro o lixo, você faz assim. A gente faz assim, a gente bota o dinheiro todo nessa conta, e aí a gente paga dia tal, meu dinheiro entra aqui, o seu também. Porque também tem isso, tá? Casal que casa pra ter conta separada, é melhor vocês não nem casar essa porra. Não, lá em casa tudo junto. Tem que ser tudo junto, cara, senão não é unidade. Senão é divisão. Sim. 2 pessoas morando juntas. Você tá dividindo a casa com um amigo. Sim. Não pode. Tem que ser tudo junto mesmo. É pra mergulhar. Então, só que isso aí tem que ser organizado. Tem que ser organizado. Não é porque é pra mergulhar que não vai ser organizado. Você tem coisas que pra você te irritam profundamente que pra ele não tem problema nenhum. São fundamentais para o relacionamento dar certo. Claro. Total, né? Total. E as pessoas ficam fazendo a picuinha, joga tudo, joga a pessoa que você mais ama no lixo porque você não quer dividir uma conta com a pessoa. No sentido de dividir, não no dividir de você paga metade, eu pago metade. Dividir vamos botar tudo junto e a gente vai pagando. Junto. A gente vai pagando. É isso. Eu acho que até pro fato de dificultar caso pense em possivelmente separar. Mas aí é outro detalhe que eu tenho pra te contar. A gente aprendeu muito cedo que separar não é uma opção. É igual a gente. Não é. Sempre falei isso. Nós vamos resolver. Nós vamos morrer, nós vamos rolar barranco abaixo. Vamos morrer os dois juntos. Nós vamos morrer juntos. Nós vamos cair, mas vamos cair atirando. É isso aí. Entendeu? É isso mesmo. Não vou separar. Falei, isso não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Eu sempre falei pra Bianca, Bianca, eu não casei pra separar. Não vamos separar não, velho. É isso aí. É isso aí. Ele sempre... Separar pros fracos. Isso, mas a gente sempre falou, Bianca. Ele sempre falou. Eu não casei pra separar. É isso aí. E esse lance de não casar pra separar não significa que você vai viver com uma pessoa que não te respeita, que... Não, enfim, não é isso. Não é isso. Não é isso. É sobre ter cumplicidade e entender, cara, que de fato vocês se uniram são uma unidade. Pra caminhar juntos, são uma unidade. Verdade. A verdade é o seguinte, brother. Uma coisa é um saco de laranja, outra coisa é quando você faz um suco de laranja. Né? O saco de laranja é união. Agora, quando você faz o suco, é unidade. É unidade. Tudo de novo. A gente consegue anotar. E aí é o seguinte, quando o casal tem essas muitas regras de separação, é união. Mas não é porque tá junto que também não tem que ter o quê? O acordo. Porque as pessoas confundem. Aí o acordo é o quê? Vamos aprender a viver junto? Pô, pra mim é a morte paga conta atrasado. Pra mim, me corrói, me consome. Então, eu vou assumir as contas, a gente bota tudo numa conta só e eu pago tudo. Pode ser assim? Pode, beleza. Isso é acordo. Mas é acordo em unidade. Mas é acordo. Entendeu? Porque senão isso vira briga. E você desgasta a relação por causa de besteira.
Só porque uma coisa pra você, tipo, pagar 2 dias atrasado, dane-se. O importante é pagar. E aí, pra mim, é tipo, sacanagem, amor de Deus, tá meu nome. Tá pagando atrasado. Entendeu? Então, só que são 2 pessoas, percepções diferentes sobre a mesma coisa. Como é que você chega a um acordo? Falando o que te incomoda. Eu não gosto desse jeito. Quem lida melhor com o quê. E vamos se achando. Que aí depois vira automático. Igual dirigir. Aí hoje você não pensa mais. As paradas vão acontecendo, você não olha, você nem sabe. Seu cérebro já vai sozinho. Quando você vê, você tá com a cabeça tão viajando que às vezes você vai até pro lugar errado. Porque você tá acostumado a ir pra um determinado caminho. Caraca, tô viajando, eu tenho que ir pra lá. Você já anda no automático, mas você olhou no retrovisor, você passou a marcha, você fez tudo. Só que não mais pensando sobre aquilo, né? É isso. Gente. Oi, caramba! Que conversa maravilhosa, que resenha maravilhosa, gente. Foi bom. Que bom, né? Que bom, que troca. Absurdamente bem, nossa, cara. Não tinha como fluir também. Carioca, né? Foi incrível, foi incrível. Eu só topei a resenha porque eu ia falar com carioca, falar uns porra no meio da praia. Que a gente foi, por exemplo, pode xingar. Ninguém me deixa falar porra aqui. Ontem a gente foi na célula, né? Fala porra que todo mundo olha na minha cara. Então, a gente foi na célula, a gente foi lá, me deram a palavra, né? Sim. E eu danei a xingar, falei, galera, porque... mas porra pra carioca é vírgula. A gente tá morando aqui eu já controlei minha língua, agora eu tô falando menos. Sei lá, vai fazer em dezembro agora 2 anos que a gente tá morando em Alphaville. Cara, é clara a diferença. E é cultural. Né? Aí você vai diminuindo. O palavrão pra quem mora no Rio, né? De onde a gente veio, né? Vocês são do Rio, a gente era de É uma exclamação, né? Cara, é uma vírgula. E não é uma coisa ofensiva. Não. Né? Faz parte da nossa cultura. Nossa aqui em São Paulo, cara, a galera já é mais, né? Contida. Você fala um palavrão, já, dependendo do lugar. Você dá uma espetada assim, a pessoa faz assim. Opa! Aí fala, não, tô com carioca, beleza, tá, vou fingir normalidade. Vou fingir normalidade. Já tem muito carioca aqui em Alphaville. Já tem bastante, tem. Muito. Na verdade, Alphaville, cara, tem gente. Tem de tudo, né? Tudo que é lugar. Brasil, né? Você vê que quem tá cuidando do nosso podcast... Léo de Minas. Opa! De Minas. Tem quanto tempo aqui já? Tem quase 2 anos. Massa. Quase 2 anos também. Que legal. É bom. Sim, gostoso. É de que lugar de Minas? BH. Tá. Hoje eu tava treinando com a mineira e ela... Lá fui treinar no CrossFit, né? Aí falei, pô, que tô voltando, tô nesse movimento de vir pra Alphaville, que não sei o quê. Eu falei, pô, a mentalidade do Rio tá falida, né? Ela falou, igual o Mineiro, de BH também. Ela falou, a mentalidade, brother. Sim. Que aí é uma coisa que a gente tem que valorizar dos caras aqui. E assim, não é dos caras muito daqui só, não. Porque o que acontece? O que te trouxe aqui é que você pensa diferente de quem tá lá. E aí, só que aí você pensa mais parecido com quem tá aqui. Cara, aí você vem. Aí aqui você encontra um monte de gente que pensa parecido com você. Que tem energia, que quer jogar energia nas coisas, quer se movimentar, que quer errar, levantar, cair, bater assim, ó, e continuar. Entendeu? E sobre evolução, né? É sobre movimento e evolução. A busca, né? Por quê? Isso é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, por que eu saí lá de Friburgo? Porque, cara, eu já não me sentia pertencendo àquele lugar. Aquele ambiente Se você no Rio tá incomodado que ainda tem movimento, você imagina na serra. Já não tava mais me agregando nada. Eu não tava aprendendo nada novo. Eu não tava evoluindo como pessoa. Eu também, quando tu tá numa mesa todo mundo é bem acomodado. Onde você é o que mais sabe, né? Quando você tá numa mesa, o que você... Não é arrogância. Cara, isso não é arrogância. É você olhar pro lado e falar, cara, ninguém quer crescer aqui, só eu. Só eu, Porra. Cara, a gente... Então tem que ir embora pra onde tem um monte de gente que quer crescer, né? A gente mudou pra caramba nosso ciclo de relacionamento. Muda. E, cara, fala, Bianca, e às vezes tu olha assim e fala, pô, mas e aí? Tu vai abandonar? Não. Vira e mexe com os amigos meus, eu mando um podcast pros caras. Não se trata dou informação, entendeu? Sim. É aquilo, o que o cara fez Isso também chegou em você dessa forma. Entendeu? O que o cara fez comigo. E que não gerou transformação imediata. Sim. Mas aquilo ficou lá guardado. A semente o cara fez comigo há 3 anos atrás, eu tô fazendo. Mas tomara a semente germinou, não germinou? Sim. E no meu caso, germinou. No nosso caso. Só que se ele não tivesse jogado a semente, talvez você não tivesse se ligado em nenhum momento. Eu tô jogando. A semente encontrou terra fértil. É isso mesmo. É isso mesmo. Ai, gente, obrigada. Obrigado, gente, por você ter sido convidado para participar. Tá maluco,
Né? Foi incrível. Bom demais, foi honra nossa. Obrigado, Bia, obrigado, Alex. Com uma dinâmica de, no finalzinho, cada um falar um pensamento, uma frase. A gente pode ir nessa dinâmica aí. Pode? Pensamento, uma frase. E aí? Isso não... Pegou desprevenido a gente. Pô, a gente podia ter combinado. Dá pra combinar isso antes, não, pra eu dar uma buscada na internet. Vou dar uma pesquisada no Google. Damos mole. Mas é um pensamento. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente nasceu pra... Eu acho que a gente nasceu pra prosperar e multiplicar. Top. E o que eu quero dizer com isso? Né? Tá aqui, 31 anos de casado. Eu acho que a gente cumpriu até aqui aquilo que Deus queria da gente como criação. Né? A gente se casou, a gente está em unidade, né? Como casal, a gente criou o nosso núcleo. E, cara, a maior felicidade que a gente tem hoje é de ver nossas netas, porque a gente entendeu assim, cara, é isso aí. Né? É isso que Deus quer. Nossa. Deus quer que a gente crie o nosso núcleo, aí agora elas criaram o núcleo delas também. Sim. Entendeu? E outra coisa, a gente é meio que na contramão do que hoje uma galera pensa, né? Pensa. Por quê? Cara, já casa numa de, se não der certo eu separo. Já casa de numa, então casa. Cara, eu não vou ter filho. Cara, você não tá... É sério que a gente tá evoluindo e multiplicando desde que o mundo foi criado e na sua vez você não vai ter filho? É sério que... Você entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Eu era então, que não queria ter filho. Eu não quero fazer parte dessa estatística, não. Dessa estatística, não. Logo na sua vez você vai largar. Então, assim, cara, eu acho que eu falei até demais, né? Era uma frase de pensamento e virou uma palestra. Não, mas ele é palestrinha. Alex também. Mas palestrinha, ele também, eu botei o apelido de palestrinha. Eu vou te falar, cara, é isso. Acho que a gente está aqui para mostrar que é possível. Né? É possível levar uma vida a dois, é possível levar uma vida a dois feliz. Não é que é isento de problema e de BO, né, como a Bia falou. São vários. Mas é o seguinte, a gente se propor a amar a outra pessoa e de fato se entregar pela outra pessoa. Top. Então, quando você tem isso como de verdade no seu coração, como princípio, não vai ser as outras coisas que vão impedir você de ficar casado. Então, por isso que ela fala, não tem outra opção. Por que não tem outra opção, Eliades? Porque você não pode se separar de tudo? Não, cara, porque é o seguinte, a gente se Eu não me dou essa opção, só isso. Eu não me dou essa opção, né? E amar é uma decisão. Nossa. Então, eu decidi amar a Fernanda. E é isso aí. Não vou rolar barranco aí, né? Vambora. Tamo junto. Lindo, brother. Legal. Ai, sei lá, gente. O que eu podia dizer? Eu só sei que o que eu tenho aprendido ultimamente é que só faz sentido tá aqui e passar pelas coisas todas que a gente passou se a gente puder transmitir isso para outras pessoas e de alguma forma trazer transformação para a vida das outras pessoas. Se não fazer eu aprender só para mim, sim, que sentido faz se eu não puder mudar o caminho, a rota de outras pessoas com aquilo que eu vivi. Né? Então esse também era um motivo que estimulou muito a gente escrever esse livro. Porque as nossas cicatrizes sirvam de cura para quem está no processo. Né? E a gente está em outro processo, ainda continuo, né? Não parei. Vou parar o dia que a hora que Deus falar, fechou, bora, partiu. Enquanto eu abrir o olho de manhã, tem propósito para mim. Então é isso. Eu acho que só faz sentido se você realmente puder mudar a vida das pessoas com aquilo que você viveu de difícil e tudo que você superou. Sim. É isso. Que legal. Servir. Que legal. É que faz sentido. Incrível. Eu tinha separado uma outra frase, trecho para falar aqui, mas aproveitando o gancho do Eli Edson, a gente foi num casamento sábado. Do Gabriel e da Camila. E na celebração, o pastor ele falou uma frase que me lembrou muito o que ele falou no dia e você comentou agora, você falou agora, que amar é um recomeço.
Todo dia Sim. é um recomeço. Sim. É um novo abraço, é um novo beijo. Uma nova conquista. Todo dia Sim. é um recomeço. É igual escovar o dente. É igual. É igual. É igual isso. escovar o dente. Não escova todo dia não pra você ver. Exatamente isso. E isso que o pastor falou me chamou assim, caramba, que incrível, porque realmente né? A gente reconstrói todo dia o nosso relacionamento. Sim. Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer novo, né? Exatamente. Pastor Legal. massa, né, Mark? Muito. Foi lindo o casamento deles. Foi lindo, maneirado, lindo, lindo. massa. Eu trouxe uma reflexão que eu falo e costumo, tô cada vez falando mais, né? Que a vida que estamos vivendo hoje foi o que nós plantamos 5, 10 anos Atrás. Então, Sim. se liga no que tu vai colher A gente 5, 10 todo anos dia na frente, né? Tem que plantar hoje. Isso que você tá falando aí faz muito sentido, porque todo dia a gente tá semeando. E aí, cara, cada semente tem um tempo. E com certeza, todo dia você semeia alguma coisa. Todo dia semeia. Então cuidado com o que você tá semeando. É isso aí. É né? isso aí. Busca sempre semear coisas boas, que é fato. Que é fato. É isso aí. Certeza ninguém tem mesmo. Isso aí. Então. Boa! Gente, Obrigadão. Foi incrível. Abraço pra galera que tá assistindo aí. Valeu, galera. Valeu. Beijo.